E aí, galera, olha, o Admar Lopes chegou, mas tem trabalho pra caramba pro cidadão, hein? Reformular o departamento de scout, muita negociação pra fazer. Você quer reforço, não quer? Mas a gente precisa também renovar contrato aí, ou não, de 7 atletas que estão, ó, com o contrato expirando, uns podendo ir embora agora já na janela do meio do ano e nem vestir mais a camisa do Vasco. E também, situação dos emprestados. Tem uma galera aí que está emprestada, alguns destacando, outros não. Teve um jogador que estava emprestado que acabou já de se transferir para mais uma equipe europeia. Enfim, o que não falta aqui é assunto, novidade sobre o arbitral lá na Fundação Getúlio Vargas envolvendo o Vasco 777. Essas e outras informações você vai ouvir aqui, após a vinheta. Vem, vinheta! Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, como sempre com muita informação pra vocês, galera. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem estiver chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam o nosso perfil oficial no Instagram e também a lojinha do Futebolaço. E mais uma vez a gente lança um quiz da lojinha do Futebolaço. Que camisa é essa? No final do vídeo eu respondo para vocês qual é essa camisa. Deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos ver se você tá bem aí com a história do Vascão da Gama, tá? Essa camisa aqui é bem bacana. Eu explico para vocês que camisa é essa no final do nosso vídeo, beleza? Inclusive, quem quiser comprar aí produtos oficiais antigos do Vascão da Gama, pode estar adquirindo com a gente na lojinha do Futebolaço. Nós enviamos para todo o Brasil, tivemos inclusive já alguns envios aí para o exterior. Tá indo mais um envio para os Estados Unidos essa semana agora. Então entre em contato com a gente lá pelo Instagram, a gente está te atendendo. Inclusive daquelas camisas que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, as duas da Adidas já vendeu. A camisa da Força Jovem também, porém essa VG incrível ainda está disponível aqui, tá? Tá saindo aí por R$200, camisa tamanho GG. E o casaco da reserva de viagem do Vasco do ano passado, absurdo, também está disponível, tamanho GG, R$500. Pintou essas duas novidades, ó. Camisa do Lakers Select Series do LeBron James, tá? Essa camisa aqui é GG, é um GG até grandinho, veste até aí um 3G, tá bom? Peça única, tá? Linda, espetacular, ela é toda furadinha, ó, em uns pontilhados em dourado. Essa aqui tá saindo a 550 e o uniforme número 2 do Leicão da Massa, LeBron James número 6, tá saindo a R$500. Peças no tamanho GG, beleza? Além disso, tem várias camisas do Vasco disponíveis lá na lojinha do Futebolaço. Entre em contato com a gente. Hoje chegou um lote de peça de Diadora, tem uma de treino da Reboque e tem mais umas capas além das que já estavam disponíveis. Assim que acabar o vídeo eu vou começar a postar as fotos também já lá no Instagram, beleza? Lojinha do Futebolaço é a loja aí que você pode estar realizando o seu sonho. Inclusive, você que tiver uma camisa antiga aí, em bom estado, entre em contato com a gente, que a gente pode estar adquirindo sua camisa também. Chama a gente lá no direct do Instagram, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Dito isso, galera, vamos agora falar de um assunto muito importante. O Admar Lopes, o novo diretor executivo do Vasco, chegou ao Rio de Janeiro ontem à noite, trouxe até o vídeo para vocês, e ele tem algumas missões importantes. Contratar jogadores, óbvio, o Vasco não vai fazer contratações de baseada, devem ser reforços pontuais. Além de contratações de jogadores, o Vasco tem aí 7 jogadores com contrato encerrando agora em dezembro. Algumas situações urgentíssimas, como a do Léo Jardim, uma que deve se encaminhar bem, porque há um desejo muito grande do jogador e não há o mínimo interesse do clube anterior também, que é o Felipe Coutinho. Esse deve encaminhar a sua renovação com o Vasco aí com tranquilidade, e outras 5 situações que eu quero trazer para vocês que o Admar tem aí para resolver. Além disso, temos aí 2 jogadores voltando de empréstimo agora em junho. Um acho que vai ser reintegrado com tranquilidade e acho que é um baita reforço. O outro pode ser que o Diniz queira dar uma olhada e de repente vira um reforço aí para ponta. Eu vou explicar para vocês a situação dos jogadores emprestados, tá bom? Então vamos dar agora aqui aquele girão aí no departamento de futebol do Vasco. Além dessas negociações, o Admar Lopes, no início da sua carreira, ele era observador
uma espécie de olheiro, e depois ele foi para a parte de scouts, virou chefe scout, até de fato virar um diretor executivo. No Boa Vista, e do Boa Vista foi para o Lille, do Lille ele fecha aí essa questão lá na equipe do Bordeaux da França. Beleza? Então ele é um cara muito experiente e um expert nessa questão de scout. E o Vasco entende que o Vasco precisa reforçar tanto de softwares como também de profissionais o seu sistema de scout. Detalhe, o Admar ele é muito famoso, ele fez muitíssimo bem isso. Por exemplo, no Porto, vários jogadores que estouraram com a camisa do Porto. Foi nesse trabalho que ele participou de buscar jovens promessas na América do Sul, jogadores ainda desconhecidos, jovens, e fazer esses jogadores estourarem, por exemplo, com a camisa do Porto. A ideia é que o Vasco, com o Admar, possa começar a fazer esses movimentos, pegar jogadores jovens aí com baixa idade e começar a lapidar, estourar eles aqui com a camisa do Vasco e poder ter um retorno técnico e também financeiro, tá? Agora a gente vai começar a dar uma olhada detalhe por detalhe. Primeiro, vamos na situação dos jogadores que têm contrato findando 31 de dezembro desse ano. Felipe Coutinho, esse tem um contrato encerrando um pouquinho antes, 30 de junho, pertence ao Aston Villa. O Aston Villa tem um ano ainda de contrato com ele, mas tem um salário muito alto. O Aston Villa não deseja o retorno do Coutinho, o Coutinho também não deseja o retorno para o Aston Villa, e as partes estão caminhando para uma rescisão de contrato e o Coutinho assinando em definitivo com o Vasco da Gama. Vamos aguardar aí, será nos próximos capítulos, mas diria que é pulha de 10 aí do Coutinho ser jogador do Vasco. Estou curioso para saber o tempo de contrato, se mais um ano ou se um ano e meio, já fechando aí a temporada 2026 inteira. Coutinho que ainda nutre o sonho de pegar a Copa do Mundo do ano que vem. Estamos aí há praticamente 11 meses e alguns dias da Copa, e o Coutinho ainda tem esse desejo lá no fundo de tentar voltar à seleção brasileira. Ele ainda tem uma idade interessante, ano que vem na Copa ele vai ter 34 anos de idade, então ele se vê em condição ainda de tentar essa vaga na seleção, que está com dificuldade inclusive de achar esse meia armador. Léo Jardim é o maior problema, é o maior imbróglio, é hoje um dos principais jogadores do Vasco, inclusive muito cobiçado no mercado. Há uma cláusula no contrato dele, se ele jogar 50% dos jogos dessa temporada, o contrato é renovado por mais uma. E tem um detalhe, o empresário, ou melhor, o novo empresário do Léo Jardim, trocou de empresário recentemente, o Vasco ainda tem dívida com ele pela contratação, por exemplo, do João Vitor, questão de comissionamento ali. Porém, o Admar Lopes tem ótimo trânsito em relação tanto com o empresário do jogador como com o atleta, porque foi na época o Admar e seus olheiros que pinçaram o Léo Jardim quando ainda era um goleiro mais desconhecido no futebol português, e levaram ele para a França. Lá ele foi campeão francês, se valorizou e de lá veio ao Vasco da Gama. Então já há uma relação anterior e boa entre as partes, e a tendência é que o negócio seja resolvido por agora. Mas é uma situação complexa. Até o momento, 3 ou 4 propostas que o Vasco já fez, todas recusadas pelo Léo Jardim. Além disso, tem situações que a gente não fala muito, mas também são importantes. Puma Rodrigues tem contrato só até o final do ano, além de ser uma peça importante, um reserva imediato ali do Paulo Henrique. É um jogador que talvez o Diniz pode aproveitar, inclusive jogando na segunda linha de ponta, cruza muito bem, tem uma ótima finalização, só não tem tanta velocidade e drible, mas é um jogador inteligente, de bom trato, acho que até subaproveitado no elenco do Vasco. É um jogador que quer ter um pouco mais de oportunidade, jogar um pouquinho mais. Ano que vem, ano de Copa, ele tem sido convocado para a seleção uruguaia, mesmo jogando pouco, mas teme aí que apareça algum outro lateral na seleção uruguaia e ele acabe ficando de fora da Copa. Então, há possibilidade aí do Puma, de repente, querer sair para um lugar para onde ele possa ser titular. Por outro lado, se o Puma sai e o Vasco não consegue negociar, o Vasco vai simplesmente perder o dinheiro aí que pagou. Inclusive chegou a tomar transfer ban no ano passado aí por parcelas atrasadas junto ao Nacional. Então é uma situação importante. Outro atleta que tem contrato terminando em dezembro é o Paulinho. Paulinho, depois da lesão no joelho, não foi mais o mesmo jogador, mas eu acredito que o Vasco ainda vai conseguir recuperar o Paulinho em algum momento. Não sei se aquele Paulinho absurdo de 2023, mas pelo menos um jogador
de bom nível. Talvez o problema do Paulinho seja mais aqui do que qualquer outra coisa. E o Diniz é um cara que trabalha bem esse mental. O Vasco quer a renovação do contrato do Paulinho, e o Paulinho é vascaíno, tá feliz no Vasco, também deseja aí essa renovação. A renovação tá acontecendo aí devagarzinho, sem pressa, mas é uma situação. Alex Teixeira tem contrato até dezembro, imagino eu que o Vasco vai deixar ele terminar o contrato, não vai renovar, tá? Mas é um jogador que o Diniz, por exemplo, gosta, tem 35 anos de idade já. E o Jair, que foi um pedido do Diniz, ele estava em separado, o Vasco vendo a possibilidade de negociar ele com algum clube brasileiro, mas o Diniz pediu, o Vasco usou, ele não pode mais se transferir, porém ele tem um dos salários mais altos do elenco, o terceiro ou quarto maior salário do elenco, e ele hoje é um reserva. O problema do Jair é a questão do salário. Tá muito na mão do Diniz, acho que o Vasco vai dar um tempo, tanto para o Jair como para o Diniz, para ver como vai se desenrolar a temporada, e de repente na metade do próximo semestre, dependendo aí do desempenho do Jair, o Vasco chama ele para renovar, mas óbvio, com uma redução salarial. Aí é questão de ver como é que vai estar a cabeça do Jair, como é que vai estar o desempenho do Jair, enfim, vamos aguardar. E também o Maurício Lemos, esse aí já é um jogador que só jogou 5 jogos na temporada, até não fez jogos ruins quando teve a oportunidade de atuar, mas tem o João Vitor ali, que é um zagueiro de velocidade, e com todo treinador ele acaba jogando, e ele tinha uma cláusula que se jogasse ali 50%, 60% dos jogos, o contrato já renovava automaticamente por mais um ano. Chegando já praticamente à metade da temporada, não sei se esse contrato vai bater meta automaticamente não, principalmente hoje ele sendo um reserva, então estou curioso para saber se o Vasco de repente no final do ano vai liberar ele, ou se não, entende que ele é um jogador que pode ser útil e de repente vai renovar o contrato. Então essa é a situação dos jogadores que têm contrato encerrando, são situações para o Admar Lopes aí resolver. Agora vamos tratar da situação dos jogadores emprestados. Tem uma galera aí emprestada. Primeiro é o Leandrinho, esse aí o Al-Shabaab não vai comprar, vai voltar de empréstimo, até foi titular, reserva, jogou com alguma frequência, mas no momento o Al-Shabaab preferiu não comprar, vai voltar, acho que é uma posição carente, não me surpreenderia inclusive, principalmente no quesito defensivo, e o Leandrinho já era um cara que inclusive faz gol, é um cara que é bom no terço final. Se o Piton não pode acabar perdendo a vaga, ou o Vasco entendendo aí de repente que pode vender o Piton e assumir de vez a titularidade ali com o Leandrinho, mas no mínimo o Leandrinho vai ser aí uma peça com espaço e com oportunidade. Gosto muito aí do retorno do Leandrinho. Outro jogador que volta agora em junho é o Cauã Paixão. Ele tem contrato com o Vasco até 31 de dezembro, ou seja, só mais 6 meses de contrato. Está emprestado aí para a equipe do Alexandria, lá da Ucrânia, porém não vem jogando tanto. Tem 19 jogos, 1 gol marcado com a camisa da equipe, oscila entre titular e banco de reservas, então é uma situação que é uma incógnita. Não sei, eu não sei se o Diniz vai querer aproveitar o jogador, é um jogador de muita velocidade, tem boa estatura, 1,81 m, é um ponta que joga mais, mesmo sendo destro, para o lado direito. Ele tem uma característica que falta ao elenco do Vasco, jogador de passada larga, explosão, velocidade. Eu não me surpreenderia se o Diniz não quisesse olhar ele com carinho e de repente aproveitar o jogador. Ele já havia sido emprestado para o ABC, né? Teve um desentendimento ali com o Medel, foi para o ABC, e durante o empréstimo do ABC pintou a proposta para ele ir para a Ucrânia e ele foi. Tá 1 ano emprestado, volta agora e o clube ucraniano não vai comprar. Beleza? Essa é a situação dos jogadores que estavam emprestados aí até junho. Agora vamos à situação dos jogadores emprestados até dezembro. Tem uma novidade de hoje, notícia que saiu agora há pouquinho. O volante Lucas Eduardo acertou o empréstimo dele de 1 temporada para a equipe, agora sim, do Alexandria da Ucrânia também. Tá? Ele foi emprestado ao Cuiabá, jogou um jogo só, a estreia ali da Série B, entrou no segundo tempo contra o Volta Redonda, aqui mesmo no Rio de Janeiro, no Raulino de Oliveira, e depois teve no banco em 6 partidas, mas não saiu do banco. Perdeu espaço com o Guto Ferreira e acabou aceitando essa proposta aí para o Alexandria da Ucrânia, tá? Então o time vai jogar a Conference League,
vai disputar competições europeias fora ali da Ucrânia, então é um jogador que pode se valorizar já estando na Europa. Então ele topou um contrato aí de 1 ano, lembrando que o Lucas Eduardo tem contrato com o Vasco até janeiro de 27. Quando acabar o contrato dele com o clube ucraniano, ele vai ter 7 meses só de contrato. Vai ter uma opção de compra no final do contrato. Não sabemos ainda se o clube vai comprar ou não, né? Ele está indo agora, também não temos noção do valor. Mas fato é que o Lucas Eduardo, de novo, está sendo emprestado. Não vinha sendo aproveitado lá no Cuiabá. Beleza? Outro que a gente se despediu de vez e acho que foi uma negociação péssima. O Eric Marcos arrebentou com a camisa do Ludogorets da Bulgária. Desde que ele chegou lá, ele chegou em setembro e conquistou 4 títulos, é titular da equipe, marcou 8 gols lá e deu mais algumas assistências, muito bem, e a equipe exerceu o direito de compra. O Vasco vai receber mais ou menos 7 milhões de reais pela venda de um ponta, cara, um moleque com muita qualidade. Não tiveram paciência, eu via nele o mesmo caminho do Ryan, apesar dele ser um pouquinho mais velho que o Ryan, mas é muito bom jogador, cara. Eu acho que o Vasco perdeu um grande jogador. Tomara que ele deslanche na carreira, a gente consiga fazer grana com ele com mecanismo de solidariedade, mas eu acho que o Eric Marcos tem tudo para ser um grande atleta. Inclusive era convocado sistematicamente pela seleção brasileira, tanto sub-17 como sub-20. Agora vamos à situação dos jogadores que têm um contrato um pouquinho mais extenso. O JP está emprestado ao Avaí até dezembro, tem contrato com o Avaí até o dia 30 de novembro, e é um titular absoluto do Avaí hoje. São 9 jogos com 3 gols marcados, tá? Um jogador que está valorizado, inclusive o próprio treinador do Avaí lá, o Jair Ventura, já falou, compra logo o menino, porque vai ficar ruim de comprar depois. A situação do Eric Marcos eu já expliquei. O Cleiton, minha rapaziada, 37 jogos com a camisa do Rio Ave, 18 gols. O nego tá saindo a tapa para comprar o Cleiton lá, principalmente dentro de Portugal, que ele tá muito valorizado. Os gigantes, Porto, Sport e Benfica estão de olho nele. Inclusive o Gyökeres foi vendido agora para a Inglaterra. Então a possibilidade do Sporting ir aí atrás de um atacante que faça gols. Então o Cleiton vai sair do Rio Ave, isso aí é pule de 10, mas o jogador foi emprestado com passe fixado e o Rio Ave já avisou que vai comprar o Cleiton. O Vasco não deve ter prejuízo, vai ficar elas por elas, mas foi um jogador que se destacou em Portugal. 37 partidas, 18 gols marcados. Figueiredo joga muito no América Mineiro. Quando eu falo muito é frequência, é sempre titular, reserva, entra com frequência. Tem 22 jogos lá e 2 gols marcados, tá? Ele é o segundo empréstimo consecutivo. Ano passado ele foi emprestado ao Curitiba, não rodou tanto lá, já no América vem tendo um pouco mais de oportunidade. Ainda não sabemos se o América vai querer comprar o jogador até o final da temporada, mas ele tem ainda um ano de contrato com o Vasco. Cauã Barros é titular absoluto do América Mineiro, que inclusive está bem na Série B, tá? É outro jogador aí que também está emprestado até o final do ano. Não sabemos como é que vai se dar a situação dele, tá? E o Maxime Domingues tem 10 jogos com a camisa do Toronto FC, está emprestado até dezembro, mas ainda tem 3 anos a mais de contrato com o Vasco. Não sabemos aí qual vai ser a situação do jogador. Não é titular, sempre entra nas partidas. Então essa aí é a situação dos jogadores emprestados. Eu queria te ouvir dos jogadores que eu mencionei, qual deles aí você acha que cabe dentro do elenco do Vasco? Gostou de alguma dessas informações? Não curtiu? Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Beleza, galera? Então é isso. Caminhando para a reta final, uma informação aqui curtinha. Segue a novela envolvendo Vasco e 777. Tá? Mais uma vez o advogado indicado pelo Vasco, ou melhor, o árbitro indicado pelo Vasco para poder participar lá da Fundação Getúlio Vargas foi impugnado. Olha, a gente não sabe se a galera tá indicando uma galera que já sabe que vai ser reprovada para ir ganhando tempo ou é muita coincidência. Fato é que nós já temos mais de um ano de que a situação foi parar na Fundação Getúlio Vargas e nem o início do julgamento teve, tá? Nem a arbitragem está definida, quanto menos o julgamento começar para a gente ter o martelo batido para lá ou para cá. Então, vamos ver se será nos próximos capítulos, mas segue o imbróglio jurídico entre Vasco e 777. Chegando ao final do vídeo,
Quiz da lojinha do Futebolaço. Essa é a camisa número 1 do Vasco da temporada 2007. Essa aqui é uma número 10, camisa que o Moraes jogava e jogava muito bem, diga-se de passagem. Foi minha primeira referência com a camisa do Vasco. Saudade, Moraes, tamo junto. Então essa camisa aqui é a camisa preta, né? Camisa número 1 do Vasco da temporada 2007. Ela tem uns reboquezinhos aqui, tem esse detalhe branco na ponta aqui. Camisa bem bacana, tá? Então, camisas bem legais como essa, você pode estar adquirindo com a gente na lojinha do Futebolaço. O link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Beleza? Então é isso, galera. Eu encerro com vocês a nossa primeira edição. Vai ter vídeo lá no finalzinho da noite, por volta de 11 horas da noite. Já vai ser a galera que é da noitada, né? E a galera que vai ir pro trabalho de manhã. Mas prometo que tem um vídeo pra vocês logo mais, tá? Tá muito escasso, tá bem ruim de conteúdo, né? Campeonato parado, Copa de Mundo rolando, a janela de transferências nem abriu, o executivo acabou de chegar. Então, já falei pra vocês que não é da minha cultura de ficar enchendo linguiça gravando vídeo por gravar. Então a gente deu uma desacelerada aí no conteúdo, mas vamos aí tentar trazer novidades pra vocês, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família. E logo mais eu chego com mais uma edição. Tamo junto!